havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª sessão ordinária, em 26 de setembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Ivanir de Mello e Rosa Fernandes, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Jorge Manaia, Luiz Carlos Ramos, Vera Lins e Paulo Pinheiro. 9, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Dr. Ivanir de Mello, que preside essa sessão, boa tarde. Senhores vereadores presentes, assessores e assessoras, imprensa, demais presentes, telespectadores da TV Câmara e público nas galerias. Na manhã desta quinta-feira, organizamos um ato aqui na frente da Câmara de Vereadores para lembrar o Dia Nacional do Doador de Órgãos, celebrado neste dia 27 de setembro, que é o dia de São Cosme e São Damião, que não é à toa que foi escolhido esse dia para a celebração de doação de órgãos, do Dia Nacional de Doação de Órgãos, porque diz a lenda que Cosme e Damião, que eram médicos, Cosme era o clínico e Damião era o cirurgião, realizaram o primeiro transplante que houve na história quando retiraram a perna de um escravo que havia falecido e colocaram no lugar de uma perna cancerosa de um indivíduo do clero. Esse transplante foi coroado de sucesso e, a partir da década de 1910, 1920, os transplantes entre seres humanos começaram a ser feitos. O ato de doar uma parte de nós para quem precisa é um gesto valioso de generosidade. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, mostram que de cada 8 potenciais doadores de órgãos, apenas um é notificado. Ou seja, 7 pessoas em morte encefálica, infelizmente, são enterradas ou cremadas, quando poderiam, antes de serem cremadas ou enterradas, doarem, né, a família em si que vai doar, um coração, 2 pulmões, um fígado, 2 rins, um pâncreas, pele, ossos, músculos, articulações e córneas. Todos esses órgãos e tecidos poderiam servir a dezenas de pessoas que estão esperando em filas intermináveis por um coração e certamente morrerão, por um fígado e também certamente morrerão, por pulmões, por pâncreas, por rins, e pessoas que, infelizmente, são queimadas, que precisam de um fragmento de pele, pessoas que não enxergam, que precisam de córneas, e pessoas que têm problemas ósseos graves e com a simples colocação de pedaços de osso vindo de doadores falecidos poderiam voltar a andar ou movimentar os membros superiores. Mesmo assim, o Brasil é o segundo país no mundo em número de transplantes, só superado pelos Estados Unidos. Segundo o Programa Estadual de Transplantes, chamado PET,
houve um aumento real de órgãos provenientes de doadores falecidos, devido a um incremento na organização do programa. Isso é real. E, mais uma vez, eu que sou um assíduo crítico da situação da saúde aqui no Rio de Janeiro, tenho o prazer de dizer que o programa de transplante realmente melhorou no último ano, né, fruto de um olhar adequado da Secretaria de Saúde para o Programa Estadual de Transplantes, da atuação de um amigo meu que foi meu residente lá no Hospital Pedro Ernesto, chamado Eduardo Rocha. Foi dada a ele a coordenação do programa, e ele realmente se empenhou para que houvesse uma doação maior das pessoas falecidas. Dados divulgados pelo Programa Estadual de Transplante informam que no ano 2000 aconteceram 51 doações no Estado. Em 11 anos e 8 meses, esse número chegou a 158, ou seja, mais que triplicou. No mesmo período, o transplante de tecidos, medula óssea, córnea e osso, aumentou de 329 para 425. Os transplantes de órgãos sólidos, coração, pulmão, fígado, rim e pâncreas, passaram de 303 para 365. São números animadores, porém, apesar de estarmos no caminho certo, poderíamos estar muito melhor, pois ainda falta conscientização. Temos o desafio de tornar o tema doação de órgãos cada vez mais popular. O RJTV de hoje fez uma ótima reportagem sobre o tema, com várias informações importantes para a população, entre elas a abertura de um banco de tecidos, que vai funcionar no prédio do Instituto Nacional de Traumatortopedia. Com informações e esclarecimento, conseguiremos fazer muito mais transplantes, diminuindo a dor e sofrimento de milhares de pessoas. A frase que nós conhecemos há muitos anos, e para mim é a mais indicada, é: doe órgãos, converse com a sua família, porque quem vai realmente doar os órgãos são os familiares. Nós conseguimos, depois de muita luta, que um número chave, um número fácil de ser guardado, fosse divulgado para possível informação, comunicação, e captação e contato com as equipes captadoras. Esse número é 155, a ligação é gratuita, e as pessoas da TV Câmara que nos estão ouvindo, se quiserem ligar e testar até se esse número está funcionando, 155, podem ligar agora, que certamente serão recebidas por uma pessoa que tem a informação certa para dar a respeito de doação. Não há nenhuma religião que impeça a doação, nem os da Testemunha de Jeová, da religião Testemunha de Jeová. Hoje mesmo, aqui na frente da Câmara, uma pessoa me perguntou a respeito dos judeus, falaram para ela que os judeus não poderiam doar órgãos, o que também não existe, essa informação não é verdadeira, os judeus também podem doar órgãos. Isso depende exclusivamente do desejo pessoal de quem está vivo e comunicar à família, e depois que a família cumpra o desejo de quem infelizmente faleceu e que possa doar os órgãos e tecidos. Eu que convivo com essas pessoas há muito tempo, já vi muitas pessoas morrerem por falta de órgãos, e o que está faltando no momento, já que está havendo um aumento da doação, é que o outro lado seja suprido, o lado que realiza o transplante, já que o lado de captação está melhorando, o lado de realização do transplante ainda há de melhorar. Eu já disse aqui ontem que o Hospital de Bom Sucesso está com uma estrutura muito boa para transplante de rins, de fígado, mas que quer fazer transplante de coração também. O meu Hospital Pedro Ernesto, hospital universitário, nunca fez um transplante de fígado, mas já fez alguns de coração, mas no momento só faz de rim, fez apenas 30 esse ano. Nós já estamos em outubro e podia chegar a quase 100, como nós já fizemos no passado. O Hospital dos Servidores, que já foi o berço dos transplantes, está parado em termos de transplante.
O hospital da Universidade Federal Fluminense, do outro lado da Bahia, tem condições e está fazendo transplantes, mas precisa de mais recursos. E o Hospital do Fundão, que já fez quase 1.000 transplantes de rins, né, está com um número muito reduzido, de fígado também está reduzido, e de pâncreas e de pulmão fez alguns, mas nunca mais os fez. Então, esse é o recado de hoje. Ficamos muito satisfeitos com a receptividade que tivemos aqui na porta da Câmara dos Vereadores. Distribuímos mais de 2.000 panfletos. Houve muitas pessoas que manifestaram o desejo de doar os rins, os órgãos, e esperamos que essas pessoas conversem, né, com as suas famílias e que, no futuro, se infelizmente algo lhes ocorrer, que elas deixem isso conversado com a sua família e que sejam doadores. Obrigado e boa tarde. Gostaria de informar ao nobre vereador Dr. Edson da Creatinina que, com orgulho e muita satisfação, quando secretário de Estado de Saúde, tive a oportunidade de instalar o Rio Transplante no Hospital Pedro Ernesto. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Na verdade, eu só queria aqui valorizar todo esse esforço, essa campanha feita pela iniciativa do vereador Dr. Edson da Creatinina. Queria também registrar e parabenizar a Patrícia, a vereadora Patrícia Amorim, mas não na figura da pessoa, da vereadora, e sim da presidente do Flamengo, que ontem também, engajada nesta campanha, fez com que os jogadores entrassem em campo com 15 crianças que tiveram a oportunidade de renascer. Na verdade, quem recebe um órgão transplantado tem essa possibilidade, e vi com muita alegria essa participação ontem com o estádio João Avelange cheio e os órgãos de comunicação falando e valorizando o dia de hoje. É um dia muito importante, onde toda a sociedade, todas as pessoas têm que parar um pouquinho para refletir, conversar com seus familiares e demonstrar exatamente a possibilidade de participar dessa grande campanha, que eu digo que é a campanha pela vida. É uma campanha pela continuidade de uma vida, que muitas vezes, pela uma fatalidade, teve o seu filho ou um parente com uma condição de poder doar, né, uma córnea, por exemplo, como foi dito ontem aqui pelo nobre vereador Dr. Edson da Creatinina. São pessoas que não enxergam e, de repente, com o transplante, possa ter de novo a sua visão restabelecida, entre outras, é claro, situações onde que o transplante dá não só uma sobrevida, como dá uma nova vida, uma qualidade de vida. A pessoa pode viver com algumas limitações e, às vezes, até não, né? Sempre, claro, com medicamento, com acompanhamento médico, mas, principalmente, a gente vem aprendendo muito nesta causa com o meu mestre, professor Dr. Edson da Creatinina. Nós aqui na casa fizemos uma comissão nessa legislatura, justamente para cobrar do Estado, cobrar até mesmo do governo federal, porque é lamentável, às vezes, não ter condição de efetuar os transplantes por essa situação que foi narrada aqui, de muita tristeza, que chega a nos deixar indignado com o que está acontecendo com o serviço público, né, de referência. Eu digo aí, como é o Hospital de Servidores, lamentavelmente, um hospital que foi referência e hoje, praticamente, nessa condição de calamidade. Então, quero aqui deixar registrado, parabenizar, não pude estar presente no ato aqui na parte da manhã, mas já cheguei no meu gabinete correndo, soube que foi um sucesso. Queria parabenizar e aproveitar a grande audiência, né, que nós temos aí da TV Câmara, para que as pessoas possam fazer exatamente uma reflexão e entender da possibilidade de continuar esse engajamento, que essa campanha cresça cada vez mais, para que todo mundo possa dar essa condição de participar de forma solidária, de forma cristã, de forma muito especial. Então, aqui ficam as minhas palavras de parabéns, estar cada vez mais sendo seu fã, doutor Edson da Creatinina. Então, muito obrigado aí por tudo, parabéns e obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, presidente, queria fazer a verificação de quórum, por favor. solicitada a verificação de quórum. A presidência vai proceder à verificação. Primeira bancada. Contando o vereador Ivani, então vou contar 2 vereadores. Segunda bancada. 2, 3, 4 senhores vereadores. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 3 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. Presente, 12 senhores vereadores. No acordo para prosseguimento do trabalho, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14h. Está encerrada a sessão.